Mateus capítulo 20. Do verso 1 ao verso 16. Todos acharam? Eu vou ler rapidinho. A palavra de Deus diz assim: Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9h, saiu outra vez, foi até a praça do mercado, e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. E ao meio-dia, às 3h da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Era quase 5h da tarde, quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. E no fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5h da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar com o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que eu devo ter. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos... Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite, Deus. Pedimos, meu Pai, pelo teu Espírito Santo em nosso meio, que seja aberto os nossos olhos, meu Pai, os nossos ouvidos, para compreendermos, meu Pai, a essência, Senhor, dessa parábola. Não queremos, meu Pai, apenas ter a compreensão de uma história ou apenas de uma lição de moral, mas queremos, Senhor, que essas palavras se manifestem no nosso espírito, nos trazendo vida, entendimento, sabedoria celestial. Coloca em nós, meu Pai, a tua essência e faz, Senhor, com que possamos andar, meu Pai, em conformidade com a tua mente. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero, queridos, trazer para a igreja, inicialmente com essa parábola, um despertamento sobre verdadeiramente, inicialmente, isso é só para a gente começar. Por isso que eu lhe disse que eu não sei se eu concluo essa parábola hoje. Mas nós precisamos entender, irmãos, o que é o reino de Deus. Precisamos entender porque Cristo e o Espírito Santo, Cristo trouxe os seus apóstolos, e o Espírito Santo fez com que esses apóstolos se reunissem, e ali, quando o Espírito se manifestou, eles começaram a organizar o que hoje nós chamamos de igreja. Qual era o propósito disso? Qual era a finalidade disso? A parábola diz: o reino do céu é como. Nós precisamos entender que essa parábola ela traz uma comparação. Não quer dizer que no reino do céu tem uvas, não quer dizer que no reino do céu tem moeda de prata, mas quer dizer que a essência do que está aqui escrito e o entendimento daquilo que foi apresentado por Jesus, de alguma forma analógica, de uma forma análoga, vai se aplicar àquilo que existe no reino dos céus. E essa primeira lição que nós tiramos é que no reino dos céus há um chamado. No reino dos céus há uma convocação.
No reino dos céus há trabalho. E por que, pastor, a gente precisa entender isso? Porque, infelizmente, estamos vivendo em um tempo em que as igrejas elas estão perdendo a sua identidade como agentes do reino dos céus na terra. Estão se tornando em centros de ensinamentos, estão se tornando em centros de filantropia, estão se tornando em centros de autoajuda, menos no exército que foi convocado por Cristo para pregar o evangelho na face da terra. A verdade é que podemos nos distrair nessa caminhada e começar a transformar a igreja em um local agradável para as pessoas que entram, e tão somente isso, de forma que as pessoas elas possam se sentir acomodadas, elas possam se sentir convenientemente confortáveis, possam se sentir convenientemente alimentadas, mas não provocadas a fazer algo pelo reino dos céus. Não a entender qual foi o chamado que Cristo lhe deu. Não a entender que você tem um papel no reino dos céus e que Cristo conta com você para executar a missão de evangelizar o mundo e desfazer as obras de Satanás. Por quê? Porque eu posso entender que eu agora como igreja, eu venho apenas assistir um culto. Eu venho apenas desfrutar de uma parte da comunhão com Deus que acontece dentro da igreja. Eu posso entender a igreja como uma escola. Eu posso observar, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha casa, e eu vou na escola para aprender. E ali eu adquiro conhecimento. Mas eu volto para a minha casa, e se a escola pega fogo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu mudo de escola. E se a escola, o professor estiver ruim, e as coisas lá não estiverem andando bem, eu mudo de escola. Eu preciso entender que, diferente de uma escola, a igreja é um corpo. E se a igreja é um corpo, ela exige que haja uma conexão entre as partes que compõem esse corpo, que é muito diferente de alguém que paga por um serviço e senta para exigir que aquele serviço seja prestado a contento. Eu não entendi nada, pastor, o que o senhor falou, eu vou lhe dar exemplo. Eu acho que eu falo, às vezes as pessoas me olham com a cara que eu não gostaram, não entenderam, mas eu vou dar um exemplo. Se eu vou para a escola, você paga a mensalidade de seu filho, e ele chega na escola, e simplesmente naquele dia não tem aula, você vai sair, você como pai, vai chegar na escola, e você vai chegar satisfeito ou insatisfeito? Porque você pagou por aquilo. E quando eu pago por algo, eu quero que aquilo que eu paguei seja prestado, seja exercido. Eu paguei por conhecimento, então eu preciso que o professor esteja preparado, eu preciso que o professor chegue lá sabendo o assunto que ele vai ministrar. Por quê? Porque é obrigação dele. E se ele não fez, eu gostaria que a coordenadora fosse avaliar aquele professor. E no fim das contas, o dono da escola tem que se responsabilizar porque ele está recebendo o meu dinheiro. Essa é a visão mecânica de como funciona um estabelecimento comercial. Mas dentro da sua casa, a sua relação com o seu filho, ela não é assim que funciona. Seu filho não estabeleceu um cardápio para você, colocou na geladeira e chega e diz: olha, minha mãe, hoje eu quero bife, purê, arroz e ainda quero uma salada de alface. Não é assim que funciona. Ainda que você mesmo tenha criado um cardápio na sua casa, se um dia daqueles você acordou e não está afim de fazer comida, sobrou o resto do cozido de ontem, e você vai esquentar para comer o resto de ontem, isso não dá o direito de quem mora com você na sua casa ou de seu filho vir reclamar com você nesse nível e dizer: olha, você está descumprindo algo e eu quero que a comida seja essa. Não é assim que funciona. Então o que é que difere a escola da relação que eu vivo em casa? É exatamente eu entender que a complexidade de algo que eu estou pagando me dá o direito de cobrar de uma forma que não é a mesma forma quando o vínculo que me une dentro da minha casa não é mais porque eu estou pagando, mas é um vínculo afetivo, é um vínculo social. Esse é um cuidado, irmãos, que nós precisamos ter, nós que sentamos nos bancos, principalmente,
vocês que estão aí, eu quando sento aqui para ouvir alguma ministração, porque eu posso começar a avaliar as coisas que são produzidas na igreja com um senso crítico de cobrança, como se eu estivesse pagando por um entretenimento, como se eu estivesse participando de um evento, o qual eu tenho o direito de exigir o que eu quero. E eu não me coloco como parte desse processo. Aqui é onde está o problema. A igreja tem que ter pessoas para poder evangelizar. A igreja tem que ter pessoas para cantar bem. Eu quero uma música boa. A igreja tem que ter pessoas para cuidar dos meus filhos enquanto eu estou assistindo o culto. A igreja tem que ter pessoas para manobrar o meu carro. Mas se a igreja tem que ter tudo isso, e eu sou a igreja, o que é que eu estou fazendo na participação de tudo isso? Ou, o que é que eu estou colaborando para que tudo isso funcione? Observe, queridos, preste atenção. Eu estou falando de igreja, esqueça essa igreja. Eu não estou falando dessa congregação. Eu estou falando da igreja de Cristo. Houve um momento em que Pedro disse, olha, está acontecendo aqui uma baderna aqui dentro dessa igreja, porque a igreja é primitiva, cheia do poder de Deus. Mas, na hora que começou a dividir comida dentro da igreja, deu problema. Por quê? Porque o pessoal, como diz o ditado popular, só queria puxar a sardinha para a sua brasa. Então vamos servir primeiro as nossas viúvas, depois a gente serve os estrangeiros. Ele disse, será que eu vou ter que parar de pregar para poder ir dividir comida? Então, Pedro começa ali agora um processo de entender que ele tinha um chamado. Deus tinha colocado e confiado o Espírito de Deus se manifestando através dele, através daquilo que Jesus Cristo tinha incumbido ele de fazer. Ele compreendeu que dentro da igreja haviam pessoas capazes de bom testemunho, pessoas que estavam cheias do Espírito Santo também, mas que não tinham sido chamadas da mesma forma que ele. Se Deus me chamou para pregar o Evangelho, se Deus me chamou para anunciar a palavra, não sou eu quem vou parar de anunciar a palavra para poder dividir comida. Aí começa a função dos diáconos da igreja. Mas observe, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Pedro não parou e disse, já que nós temos dinheiro, Barnabé entregou aí uma quantia grande de dinheiro, vamos contratar pessoas para fazer esse serviço enquanto nós pregamos a palavra de Deus. Irmãos, eu sinto a necessidade de trazer essa ministração para a igreja, mas peço que o Espírito de Deus desperte na mente de vocês essa realidade de uma forma muito viva. Porque eu sei que com as minhas palavras eu vou ser incapaz de tentar traduzir para vocês essa visão tão grande de Deus. Eu quero que você entenda que a igreja estava rica. Eu quero que você entenda que a igreja tinha muito dinheiro naquele momento. Tinha acabado de nascer, mas você reparou que Jesus acabou de nascer pobre e ficou rico? Alguém já se deu conta disso? Porque Jesus nasceu ali no meio do jumento, do burro, não sei o quê. Daqui a pouco chegam uns caras lá, meu irmão, e tome-lhe coisa de ouro aí para você, tome mirra, tome incenso, tudo aquilo era caro. Agora, meu irmão, por que Deus fez esse provisionamento? Porque José largou o trabalho dele e tinha que fugir para o Egito. E tinha que criar o menino. Vai criar como? Deus provisionou, você vai ficar rico. Estava pobre, o menino pobre ali na manjedoura. Mas quando o pai do menino entendeu que nasceu, mandou a provisão. Os discípulos, pescador, todo mundo quebrado, liso, estava ali, tinha uns ali que já tinha abandonado o trabalho, tudo andando. A igreja começa, irmãos, o Espírito de Deus entendeu o quê? Vai ter que pregar para todas as nações, não foi isso que Jesus falou? Como é que a gente vai prover isso? Como é que a gente vai sustentar os missionários? Como é que a gente vai crer? Então aí o Espírito Santo, para aquele momento, entendendo, irmãos, o que ia acontecer logo à frente. Não ia demorar muito tempo. O Império Romano, por causa de uma insurreição, contratou um exército de mercenários que eram totalmente contra, e eles tinham ódio dos judeus. Quando aquele exército, a mando do Império Romano, entra na cidade, eles destroem tudo, queimam a cidade, eles acabam com tudo. O Espírito Santo de Deus já sabia o que ia acontecer.
Para que vai ficar juntando dinheiro? Para que vai? Vamos pegar esse dinheiro, meu irmão, venda tudo que você tem. Por quê? Porque daqui a pouco isso não vai ser nem mais seu. A gente vê as coisas na Bíblia acontecer, não entende. Por que o Espírito Santo de Deus mandou todo mundo vender tudo? Porque dinheiro você bota no bolso e foge. E sem dinheiro você ia fazer o quê? A terra não era mais sua, se foi invadida. Se o Império Romano tomou tudo de todo mundo. Vai ler a Bíblia. Vai ver lá o que ficou na cidade. Vai ver a história. Ficou nada. O povo tomou tudo, destruiu tudo, acabou com tudo. E vai o povo corrido. A cidade, a Bíblia diz que o templo pegou fogo. E aí a estrutura de ouro. A Bíblia não, me perdoe, é a história. A história dos hebreus. Você pode conferir isso no livro de Flávio Joséfo. Ele fala que quando o fogo começou a pegar nas paredes, o ouro derreteu, e aí descobriram que o ouro desceu para a fundação do templo, porque o ouro escorre igual água quando ele está derretendo. Só que eles queriam levar o ouro. Como é que leva o ouro agora? Tiveram que cavar as fundações do templo, para que cumprisse a palavra que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. A questão é que aquele templo ele tinha levado muito tempo para ser construído. Aquele templo tinha um investimento muito grande de recursos econômicos, de pessoas, e era um símbolo de riqueza para aquele local. Só que Jesus, no ministério dele, ele não se preocupou em construir uma casa. Ele não se preocupou em construir uma barraca. Mas ele investiu em vidas. Ele disse: olha, tem um templo que vocês não conhecem. Destruam esse templo e eu vou reconstruir ele. Aí depois você vai ver a Bíblia direto dizer: vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Enquanto as pessoas estavam de olho num templo físico, Jesus levou 3 anos forjando templos vivos para o Espírito Santo de Deus. Levou tempo forjando pessoas para que elas fossem capazes de receber em si agora a presença do Espírito Santo de Deus, e não só recebessem em si, mas fossem capazes de preparar outras pessoas para que o Espírito Santo de Deus não ficasse mais preso a uma casa, mas pudesse se espalhar por todo o mundo através das pessoas que estavam cheias do Espírito Santo de Deus. Não está mais na casa, não está mais no templo, mas agora ele está nas pessoas. Ele construiu templos que já se acabaram, aquelas pessoas já morreram, mas o Espírito continuou em outras pessoas. E a grande questão é entender agora que, para essa missão, para que esse Espírito que estava naquelas pessoas pudesse alcançar outras pessoas, esse Espírito começou a mover o coração, ainda que eles não soubessem o que ia acontecer, que a destruição viria, que o templo seria destruído. Eles não sabiam nada, mas o Espírito vem e coloca no coração deles: vendam tudo e tragam para a igreja, doem tudo para a igreja ficou rica. A igreja, no primeiro culto, 3.000 pessoas, e dava comida para todo mundo, irmãos. Eles faziam como para poder dar comida a esse povo? Senhor, temos aqui um pedaço de pão, temos aqui um pedaço de peixe, por favor multiplique, vamos alimentar as pessoas. Era assim? Como é que tinha comida para todo mundo? Por que a igreja conseguia comprar comida para todo mundo? Porque a igreja tinha dinheiro. Porque Deus trouxe recursos, o Espírito Santo permitiu que houvesse agora um investimento pesado na fundação daquela igreja. Só que o que eu quero que você entenda é que mesmo vivendo tudo isso, mesmo sendo uma igreja rica, na hora de nomear pessoas para desempenhar um trabalho, Pedro disse: eu não quero profissionais. Aqui nós não vamos contratar pessoas para desenvolver um trabalho que é espiritual, mas eu quero pessoas de bom testemunho e que sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você está conseguindo entender onde é que eu vou chegar com esse negócio. No tempo antigo, no Antigo Testamento, as pessoas que iam executar funções no reino de Deus, elas praticamente já nasciam, já herdavam isso da família que eles nasciam.
Você nasceu em que tribo? Nasci na tribo de Levi. Então, já existe uma destinação de Deus sobre a sua vida. Já existe um chamado de Deus sobre a sua vida. Você é quem? Eu sou filho de fulano de tal. Então, você é uma criança de 1 ano. Mas a gente já sabe que o próximo sumo sacerdote vai ser essa criança. A Bíblia diz que quando Deus separa as tribos do sul das tribos do norte e coloca agora Jeroboão para tomar conta das 10 tribos, a Bíblia diz que Jeroboão fica com medo. Ele diz, olha, o povo vai começar a voltar para o templo, vai que esse povo se volta para Deus, para a casa de Davi, eu vou ter que fazer 2 bezerros aqui, vou fazer um altar para o povo não ter que adorar a Deus da forma que Deus ensinou, eu vou criar facilidade para o povo. Irmãos, por que é que o povo aceita adorar bezerro de ouro? Porque é mais fácil você dizer às pessoas, você pode andar menos para adorar a Deus, do que se fosse o contrário. Você vai ver na história que Deus dá a Israel toda aquela terra, mas diz, vocês vão ter que vir para adorar e sacrificar o Senhor nesse templo, nessa casa. Havia um local destinado para adoração por Deus. Não podia ser em qualquer lugar. Tanto é que as tribos que ficaram do outro lado do Jordão, assim que termina aquele primeiro período de guerra ainda, eles constroem um monumento e as 10 tribos mandam pessoas para lá, para saber o que foi que eles construíram, para saber se eles não tinham feito um altar em rebeldia a Deus. Ele diz, não, nós não vamos sacrificar aqui nesse altar, isso é apenas um símbolo para que os nossos descendentes se lembrem, e os seus também, de que um dia nós estivemos com vocês e que somos irmãos, mas nós vamos obedecer a Deus exatamente como Ele disse, e vamos sacrificar apenas no lugar o qual Deus destinou para ser a sua casa. Jeroboão disse, não, esse negócio não vai dar certo, eu vou facilitar o processo. Presta atenção, irmãos, quando vem para dificultar o processo, às vezes a gente não aceita. Talvez se o diabo chegasse para Eva e dissesse, olha, eu acho que Deus lhe enrolou aí, porque não deixa você comer das frutas do jardim. Eva disse, não, que negócio, conversa é essa? Eu posso comer de tudo, só tem uma fruta aqui que eu não posso comer. Mas eu acho que Deus não lhe explicou direito, não, deve ter mais umas 10 aí que você não pode comer. Será que Eva cairia no golpe do Satanás tão fácil? Porque ele não veio para facilitar, veio para dificultar. A Bíblia diz, não pode fazer sexo antes do casamento. Aí, eu nunca vi o diabo aparecer para dizer, não pode beijar também. Nunca vi. Já viu o diabo aparecer para dificultar ainda mais aquilo que para a gente já parece difícil? O diabo não aparece para fazer essas coisas. Ele só aparece para facilitar. Não, minha filha, você está errada. Deus, ele disse que não é para comer, mas é porque ele tem medo. Porque no dia que você comer, você vai ficar sabida demais, vai ficar igual a ele. Deus não é tão bonzinho como você pensa. Então, eu vou lhe dar um argumento para facilitar aquilo que você já queria fazer. O diabo vem para isso. Que nada, meu irmão, vai lá, faz lá o que você quer fazer. Você está vendo, fulano fez, não deu nada. O outro fulano lá do fundo também fez, não deu nada. Sua amiga da escola também fez, não deu. É com você que vai dar alguma coisa? O diabo não vem para lhe dizer, olha, meu irmão, fulano, sabe de quem? Mas você é filho de Deus. Ele vem para dizer isso? Não vem nada. Quando Jeroboão vem, irmãos, eu quero que você entenda aqui, quando Jeroboão vem, que ele institui agora os seus altares idólatras, ele sabia que aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, aqueles que eram escolhidos de Deus, não iam se submeter a fazer uma infâmia daquela, mas alguém vai ter que fazer os sacrifícios, alguém vai ter que fazer o culto. Se eu não tenho os que foram escolhidos por Deus, o que é que eu vou fazer? A Bíblia diz que ele contratou pessoas para fazer aquele ofício. Ele pagou a pessoas para desempenharem o culto a Deus. Pessoas que não eram chamadas por Deus, não eram escolhidos de Deus, não tinha nada a ver com o chamado de Deus, mas começaram a ser pagos para fazer o trabalho na igreja. Eu quero que você que senta nesse banco entenda, muitas igrejas têm se submetido a profissionalizar as coisas dentro da igreja, porque muitas vezes eu e você que sentamos no banco, não estamos disponíveis para Deus.
Eu só faço se for pelo dinheiro. Quem é o meu Senhor? Por que aqueles sacerdotes resolveram cumprir um ofício que não era deles? Eles sabiam que eles não podiam fazer aquilo. Era de graça? É porque o rei agora estava bancando eles. Irmãos, a gente precisa entender a seriedade disso. Porque há uma gravidade muito grande escondida agora por detrás dessa parábola, que vem para nós nos dizer que o valor do meu e do seu trabalho perante os homens tem uma aparência, mas haverá uma surpresa. Essa é a essência do que Jesus quer, no fim das contas, mostrar, quando ele resume dizendo: há primeiros que serão últimos e há últimos que serão primeiros. Ele quer dizer que haverá uma inversão de entendimento. Ele quer dizer que há julgamentos que são feitos pelos homens, avaliações que são feitas pelos homens, mas quando essas pessoas entrarem agora na presença de Deus, quando as suas obras forem efetivamente reveladas, haverá uma grande surpresa, porque critérios humanos que diriam que aquelas pessoas seriam as mais agraciadas, vão se assustar quando vê que aquelas pessoas que você e eu achávamos que eram os primeiros, vão ser últimos. E pessoas que nós não valorizamos, dons que nós não valorizamos, serão primeiros no reino de Deus. Essa é a conclusão da parábola. Isso leva a mim e a você entender que igreja não é um local de entretenimento. Isso leva a mim e a você entender que você não paga a igreja para poder a igreja lhe servir com música, lhe servir com escola infantil, lhe servir com estacionamento, com manobrista. Essa visão está equivocada. A igreja é você. Você é parte desse corpo. Você tem fome, você se alimenta. O que você come nutre todo o corpo. Sim ou não? Mas você efetivamente utiliza basicamente as suas mãos para que o alimento chegue na boca. Mas não é porque a mão levou o alimento para a boca que o pé não vai receber daquilo que entrou em você. A nutrição vem para todo o corpo. Mas alguém tem que desempenhar em alguns momentos alguns trabalhos específicos para o bem de todo o corpo. E subverter a ordem e a natureza do relacionamento e da igreja de Cristo é entender que eu estou transformando isso em um centro de entretenimento. E aí agora eu tenho que botar atrações para prender a atenção do público. Eu tenho que começar a desenvolver técnicas para poder as pessoas se sentirem menos culpadas dos seus pecados quando elas entrarem nesse lugar. Porque elas não entenderam ainda o que é o reino de Deus. Elas não entenderam ainda o que significa serem chamadas por Cristo e a missão que receberam de fazer parte de um exército que está lutando contra o inferno. Não entenderam. O que é que elas entenderam? Entenderam que de segunda a sexta-feira eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho meus afazeres, mas quarta-feira de noite eu tenho um compromisso de estar no culto. Eu tenho um compromisso de estar na igreja. Mas eu não entendo que o estar na igreja já é uma consequência da minha comunhão individual com Deus. Eu não entendo que a minha comunhão com os irmãos já é fruto do meu relacionamento individual com Deus. Não é da agora que começou esse negócio, irmão. Paulo já vinha reclamando disso há algum tempo. Tem tanta gente pregando o evangelho aí por motivo errado. Deixa eles pregarem. Mas por que eles estão tentando fazer alguma coisa para Deus? Não é porque eles entenderam o chamado de Deus, não é porque eles compreenderam a função deles no reino de Deus. Ele chega a dizer que tem pessoas pregando o evangelho por ambição egoísta. Ou seja, eu estou pregando o evangelho para eu me promover, para que vocês elogiem a mim, para que o meu nome, para que o meu rosto, para que a minha imagem cresça. É isso, ambição egoísta. Tem pessoas assim, e não é da agora. Quem viu foi Paulo lá no começo.
Você acha que esse espírito acabou? Acabou não. Mas a igreja de Cristo, ela precisa ter um despertamento. Entender que a parábola diz que ninguém aqui foi chamado para poder plantar uvas. Ninguém foi chamado para arar a terra. Mas aqui há um chamamento em época de colheita. Cristo, quando ele chega na fase já final ali do seu ministério, ele diz: olha, observe, os campos já estão maduros. Já chegou essa fase da colheita. Nós vamos ter que agora rogar ao Pai. Não é porque o problema está lá fora, o problema está dentro. O problema são a falta de ceifeiros. Se você olhar a reclamação ou o motivo pelo qual Jesus diz que nós deveríamos orar, não era para que Deus amolecesse o coração das pessoas que estão lá fora. Não era para que Deus nos desse uma palavra mais forte. Não era. Não era para que Deus fizesse mais sinais e mais prodígios. Não era. Ele diz: olha, o problema são ceifeiros. O problema são trabalhadores para o reino dos céus. E infelizmente, queridos, essa parábola, nós podemos ler e tirar várias lições dela. Mas eu queria começar com você, nessa noite, a lhe despertar, para você entender que há um chamado de Cristo para cada um que entra na igreja, para cada um que se alista nesse exército do reino dos céus. Que Deus conta com cada um de vocês e que nós precisamos entender o que é um relacionamento formado com base no vínculo perfeito do amor, pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: eles tinham tudo em comum. Eles não tinham tudo em comum porque Pedro contratou um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista e uma equipe interdisciplinar para poder tratar a mente das pessoas e fazer com que elas conseguissem desenvolver trabalhos em grupo. Mas quando o Espírito de Deus encheu cada um deles, eles olhavam para o seu vizinho, para a pessoa que sentava do seu lado na igreja, e enxergavam ali a mesma presença do Espírito que estavam neles. Eles pensavam igual, eles falavam igual, eles agiam igual, porque o Espírito era o mesmo. Precisamos chamar pessoas agora para dividir a comida. O que é que a gente vai fazer? Contrata profissionais como fez Jeroboão? Não vamos contratar profissionais. Mas Pedro, observe, você é o pastor da igreja, você está à frente da igreja, é o importante, é você que aparece. Quando as pessoas entram na igreja, a primeira figura que elas veem é você. Então, o resto, profissionalize. Não, vocês não entenderam não. A obra não é minha. Essa obra é de Deus. E não importa qual é a função que se exerça dentro desse lugar. Ainda que você tenha que receber pelo que você faz, porque a Bíblia mesmo também diz que o obreiro é digno do seu, mas não queremos pessoas pela sua capacidade técnica. Ele não mandou procurar pessoas que soubessem matemática. Ele não mandou procurar pessoas que soubessem filosofia. Ele não procurou pessoas formadas em sociologia. Mas ele queria pessoas cheias do Espírito Santo de Deus e de bom testemunho. E a visão que eu deixo para você, para encerrar por hoje, a gente continua na próxima quarta. Mas eu quero que você reflita sobre isso. Qual a parte do corpo está sofrendo? Porque eu não estou atuando nela. Essa é a pergunta. Qual a parte do corpo que está sofrendo? Porque eu estou me omitindo daquilo que Deus me chamou para fazer. E eu quero mudar essa visão. Eu não quero transformar a igreja em um centro de entretenimento. Eu não quero transformar a igreja em um lugar que você atrai pessoas para entrar nesse banco, sentar, para assistir um show, para assistir músicos profissionais tocando.
Eu não quero ler a Bíblia ou ter que pesquisar para poder impressionar vocês com qualquer palavra que venha de conhecimento a nível humano. Eu não quero que vocês olhem para mim e digam: olha, o pastor da gente fala 10 idiomas aqui e ele prega metade em hebraico, metade em inglês, metade em francês e ainda cita os manuscritos do Mar Morto de frente para trás e de trás para frente. O pastor descobriu qual a periodicidade que Jesus cortava as unhas do pé. Porque isso causa curiosidade. As pessoas saem da igreja cheias de conhecimento e espantadas. Como é que essa pessoa descobriu? Como é que essas coisas funcionavam? Descobrir qual foi a cerâmica, de onde foi tirada do vaso de alabastro da mulher que quebrou. Era das minas do rei Salomão que deu a Etíope e aí por aí vai. Irmãos, tudo isso pode impressionar vocês. E eu garanto a vocês que se eu quisesse procurar entreter vocês dessa forma, talvez eu até conseguisse de alguma forma. Porque só precisaria de tempo, dedicação, estudo. Mas eu digo a vocês que eu de mim mesmo não posso fazer nada para tirar um homem do inferno. Eu digo a vocês que por mais que eu passe 10 dias aqui pregando sem parar e citando tudo que eu sei a respeito de conhecimento humano, eu não teria poder para tirar ninguém, fazer nenhum pecador se arrepender dos seus pecados. Mas para desenvolver a obra de Deus, para vencer o inferno, para vencer os ataques satânicos que estão aí fora, um pastor também não consegue sozinho. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Eu não posso roubar o poder do Espírito Santo que está sobre vocês para querer colocar tudo sobre a minha vida, porque eu não tenho estrutura para carregar um peso tão grande. Eu tenho que cumprir exatamente a minha função dentro desse corpo e fazer exatamente aquilo que Deus pediu para eu fazer. Mas cada um de vocês também tem a sua missão dentro desse corpo. Porque você não senta nesse banco apenas para se encher, para ser entretido, ou para sair daqui tendo ouvido uma palavra que lhe diz que você é lindo, porque Deus lhe ama e que você está indo para o céu, independente de suas culpas, de seus pecados, e lance suas culpas agora diante de Deus, e está tudo bem. Se você sai pelaquela porta e você faz exatamente as mesmas coisas que você fez antes de você chegar aqui. A Bíblia diz que quem assim age está crucificando de novo o Filho de Deus. Não posso, irmãos. A única coisa que eu preciso é que todas as vezes que eu subir nesse altar, o Espírito de Deus tenha liberdade através da minha vida. Ele acha apenas um espaço, porque eu também não ganho nada com isso. Porque eu faço apenas aquilo que me foi imposto, aquilo que Deus me comissionou para fazer. Mas vocês que ouvem, precisam entender também qual é a sua função dentro desse corpo. E precisamos sair com essa mensagem. Quando eu deixo de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, qual é a parte do corpo de Cristo que está sofrendo? Fique de pé nessa noite. Vamos, Jesus, ver o entretenimento que se tornou o templo. A glória não é mais do Deus do templo. Veja o tamanho do nosso Deus, porque fizemos um templo em honra ao nome dele. Acabou. Deus não tem mais glória. Ninguém honra mais Deus. Ninguém respeita mais Deus. E o que é que eles respeitam? A imponência do templo. Pelo que é que eles juram? Pelo ouro do templo. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que não venhamos a começar a escolher a igreja como a gente escolhe um filme para assistir no cinema. Precisamos tomar cuidado para que não venhamos a desenvolver esse senso crítico. Eu entro aqui, vou ver o que é que tem para mim, se for bom eu fico, se não for bom eu saio. Como você pode ser uma família de Cristo dessa forma?
Como você pode pertencer à família de Cristo assim? Não é assim que as relações familiares funcionam. Hoje me trataram bem em casa, hoje minha mãe me tratou bem, então eu sou filho dela. Mas se não me tratar, amanhã eu vou ser filho da vizinha. É assim? A igreja precisa resgatar a unidade do Espírito Santo de Deus. Você que senta nesse banco precisa se sentir efetivamente parte desse corpo. Você precisa se sentir, de fato, chamado pelo próprio Cristo, ao qual Ele disse a você também: ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Eu vou continuar na semana que vem essa mensagem. Feche seus olhos.